Olá a todos, espero que se encontrem bem. Vamos dar início à nossa aula sobre os pequenos almoços saudáveis de base páleo, para nós termos mais saúde, bem-estar de uma forma geral, para aprenderem também pequenos almoços que vos ajudem a regular o funcionamento do vosso intestino, a equilibrar os níveis de açúcar do sangue, porque aquilo que nós comemos influencia imenso, seja a saúde física, seja também a nossa saúde emocional. Mas antes de avançarmos, quero-vos avisar que esta aula teve que ser previamente gravada, ok? Apesar de aparecer que aqui em direto no YouTube, eu escolhi colocar assim, de forma que vocês se comprometam a assistir nesta hora indicada, mas vou estar aqui presente a ler os vossos comentários, a responder-vos, está bem, por escrito, porque eu não conseguiria transmitir em direto, tendo em conta a qualidade da minha internet, do meu computador, que não são assim tão avançados quanto isso, e não tenho essa qualidade em termos de internet que me permitisse estar em direto aqui no YouTube, porque eu tenho uma apresentação para vos mostrar sobre os pequenos almoços. Daria para estar em direto se fosse no Facebook ou no Instagram, mas eu penso que não dava para fazer a apresentação que eu quero fazer. Não se preocupem, que também não vai ser uma aula longa, vai ser uma aula curta com o essencial para que vocês possam começar a implementar as vossas mudanças. Qualquer coisa, estarei aqui também para vos responder aos comentários por escrito, porque não estou aqui em direto, está bem? Ok? Ficam com esta informação e agora, apresentando-me de uma forma sucinta, eu sou a Susana Cardoso, eu sou a criadora, a fundadora do projeto Sejam Saudáveis, Sejam Felizes. Criei em 2017, é voltado para a alimentação saudável e para o desenvolvimento humano. Em termos profissionais, eu atuo enquanto terapeuta ortomolecular, possuo certificações, portanto, em nutrição integrativa, ortomolecular, psiconeuroimunologia e coaching alimentar. Em termos de alimentação saudável, depois também sou consteladora familiar sistémica, trabalho nesta vertente do desenvolvimento humano. Portanto, em termos das certificações de alimentação saudável, como vos disse, sou terapeuta ortomolecular, que é um terapeuta das áreas complementares, alternativas, que faz aconselhamento em termos de alimentação, de estilo de vida, suplementação. E ajuda também nesta questão dos hábitos saudáveis. Também trabalhamos a questão da nossa mente, dos pensamentos e das crenças, tendo em conta os conhecimentos que tenho nesta vertente do desenvolvimento humano, porque eu vou combinando todas estas abordagens na minha área de atuação. Ok? É diferente do nutricionista. O nutricionista é um profissional das áreas convencionais, é um profissional de saúde, tem outro tipo de abordagem diferente e elas complementam-se. Vocês podem perfeitamente procurar um nutricionista que vos dê um plano e complementarem com os terapeutas das áreas alternativas ou complementares, porque o nome mais correto é mesmo até complementares, porque complementam, porque nós precisamos de tudo o que for necessário para termos mais saúde e bem-estar e devemos escolher aquilo com o qual nos identificando, respeitando as diferentes áreas, os diferentes caminhos. E o que é que me levou a procurar estas áreas, a trabalhar e a aprofundar? Foi sobretudo porque a partir dos meus 11 anos eu passei por imensos processos imensas situações que me levaram a ter muita ansiedade, ataques de pânico, foi o bullying também, eu passava muito tempo sozinha, depois passei também por fases em que eu me sentia mais depressiva, eu tinha uma grande fome emocional, uma compulsão por doces, sobretudo, e tudo isso levou-me mais tarde a querer aprofundar-me sobre o modo como funcionava a minha mente, as minhas emoções, a querer estudar mais sobre a alimentação saudável e sobre também a vertente este domínio do desenvolvimento humano. E foi por isso que depois, ao longo da minha vida, eu aprofundei-me fazendo vários cursos e formações nesse sentido e de momento possuo mais de 20 formações que foram realizadas nos últimos 10 anos, onde incluo também a minha licenciatura e mestrado, sendo que a minha licenciatura e mestrado são noutras áreas diferentes daquelas onde atuo. No entanto, eu fui fazendo várias formações certificadas nestas áreas de saúde e bem-estar complementar, que é onde eu trabalho hoje
e onde vou realizando, através dos quais eu realizo os atendimentos individuais, que são fruto de muitos anos de estudo, 10 anos em que eu fui sempre estudando diferentes áreas, diferentes abordagens, para ter o máximo conhecimento possível. E não fico por aqui, porque o meu objetivo é ir sempre estudando tudo aquilo que for necessário para ajudar as pessoas que me procuram. Voltando um bocadinho atrás, quando eu vos dizia que passei por compulsão alimentar, a compulsão que eu tinha era sobretudo por doces. Eu era magra, mas, por exemplo, se eu tivesse bolachas, chocolates, gomas reboçados, eu não parava de pensar naquilo enquanto não comesse o pacote todo das bolachas ou a tablete de chocolate ou acabasse com os reboçados. Porque eu tinha uma mente extremamente gulosa, eu tinha uma intensa fome emocional, que eu sei que vinha da minha mente, não era vontade de comer, mas era algo que me descontrolava completamente. Era a comida que me controlava e não era eu que controlava aquilo que comia. E foi por isso que, pelo facto de eu andar sempre com fome, a pensar em comida, o facto de que eu sempre fui uma excelente aluna, queria ter sempre bons resultados na universidade, isso começou-me a levar a sentir-me mais frustrada, porque eu tomava um pequeno almoço, eu queria estudar, mas o que acontecia é que eu ficava com fome muito depressa e tomava o pequeno almoço, o leite com pão, ou com cereais, ou torradas, ou o que seja, pão integral com fiambre, esse tipo de combinações, e ficava com fome muito depressa. Descontrolava-me, eu queria estudar, mas como estava a pensar na comida, não tinha o mesmo ritmo que gostaria de ser, tinha sempre aquelas quebras porque estava a pensar na comida, porque tinha de comer várias vezes, nem que fosse fazer vários lanchinhos pela manhã, o que me prejudicava bastante. Também em termos emocionais, porque quando eu ficava com fome, eu ficava muito irritada, porque tinha grandes quebras dos níveis de açúcar do sangue. E foi por isso também que eu decidi procurar alternativas, porque eu não queria que fosse a comida a controlar-me. Eu queria ser eu a ter a escolha, o controle daquilo que comia, porque para mim não dava para viver mais assim, dessa maneira. Eu queria ter o equilíbrio. E foi por isso que comecei a procurar mais, a estudar mais sobre a alimentação saudável, e foi aí que conheci a alimentação de base paleo, os estilos de vida paleo, primal, e o low carb também, e assim comecei a testar outros pequenos almoços, e testando esses pequenos almoços eu verifiquei, por exemplo, comecei por experimentar os ovos, que inicialmente eu achava um pouco estranho, que as pessoas comiam ovos ao pequeno almoço, até me questionava como é que eu iria conseguir comer aquilo, porque aquilo parece comida de refeição, de refeição, não, comida de almoço ou jantar, mas depois decidi testar os ovos mexidos, e a verdade é que eu sentia-me muito melhor do que antes, porque o leite deixava mal disposta, o pão nunca me caía bem, e ao comer os ovos mexidos eu sentia-me satisfeita toda a manhã, não pensava mais em comida, sentia-me também mais equilibrada emocionalmente, porque não tinha aqueles picos, aqueles momentos de fome. Isso ajudou-me bastante também a encontrar o meu equilíbrio. É claro que eu também fiz mudanças na questão do almoço, de jantar, comecei a evitar aqueles produtos altamente processados, não só os açúcares, mas também o trigo, o pão, bolachas, massas, porque tudo isso me aumentava o apetite, tudo isso levava a que eu tivesse depois aqueles momentos de compulsão, porque eu notava que comendo esses alimentos eu descontrolava-me, cortando o mal pela raiz e focando-me nos alimentos, na comida de verdade que me dava saciedade, que me dava satisfação por mais tempo, eu comecei então a recuperar o meu equilíbrio e a ver que efetivamente era eu que conseguia depois controlar o que comia e não mais a minha mente que me controlava, porque nós temos essa escolha. E é claro que aquilo que nós comemos influencia muito, porque se nós comemos da forma errada, isso vai dar sinais ao nosso cérebro, os sinais errados, porque a nossa mente fica confusa e pede-nos para comer mais, não percebe? Então quando é que é suficiente, porque isso está muito relacionado com esse tipo de produtos processados, que muitas vezes têm um conjunto de ingredientes adicionados, os intensificadores de sabor, entre outros ingredientes que as pessoas vão lendo os rótulos, nem sabem o que aquilo é, mas que são também estratégias para tornar os produtos alimentares mais viciantes e para que nos levem
a comprar mais, a gastar mais dinheiro e a estarmos sempre a comprar porque as pessoas ficam viciadas. Isso são tudo estratégias de marketing da indústria alimentar, que, como sabem, visa o lucro, sobretudo o lucro financeiro e não a nossa saúde. Daí que seja tão importante que nós estejamos cada vez mais conscientes disso. E para nós implementarmos essas mudanças, é claro que nós temos que ser muito persistentes. E eu fui muito persistente no início, fazendo todas as alterações que fossem necessárias para recuperar o meu controle alimentar, evitando, lá está, aqueles alimentos que me viciavam, aqueles produtos alimentares que me viciavam e focando nos alimentos de verdade. Eu vou-vos explicar isto, não se preocupem, mais à frente. Para quem já segue este estilo de vida, já sabe o que é a comida de verdade, que são aqueles alimentos, no fundo, que estão mais próximos da forma original. Quanto mais afastados estiverem, piores são para a nossa saúde. E eu no início, eu cometia também deslizes, porque todos os fins de semana eu comia esses produtos processados, seja pizzas, salgados, ou mesmo os doces, e eu descontrolava-me. Ou seja, no fim de semana, melhor dizendo, durante a semana, de segunda a sexta, fazia tudo direitinho e depois no sábado ou domingo era o descalabro. Eu percebia que eu passava de 8 para 80 e que isso também não era o equilíbrio para mim. E comecei a arranjar outras estratégias, a perceber que eu não podia abrir as exceções ao fim de semana, nesta fase inicial, porque eu não me conseguia controlar. E comecei a fazer sobremesas mais saudáveis. Sobremesas saudáveis, entre aspas, já sabem que nada do que seja doce é propriamente saudável, mas é no sentido de que são sobremesas com farinhas menos inflamatórias, sem glúten, podemos adoçar com fruta ou com açúcares menos refinados, como açúcar de coco, ou até mesmo o xilitol, que é um adoçante que tem menos impacto dos nossos níveis de açúcar do sangue, em menos quantidade, em quantidades pequenas, porque isso ajuda-nos depois também a substituir aqueles doces que nos viciavam por outros tipos de doces que nos vão fazer menos mal e que não nos viciam e que nos ajudam também a ficar satisfeitos, ok? Isso são estratégias que para mim me ajudaram. Eu fazia uma vez por semana, depois passei a fazer de 15 em 15 dias, passei depois para um mês, até que o tempo foi passando e eu deixei de ter essa necessidade, porque nós vamos nos habituando, o paladar vai sendo trabalhado e com o passar do tempo nós percebemos que afinal não precisamos mais disso. E deixamos de sentir essa necessidade, mas vocês vão ao longo do tempo encontrar as vossas estratégias. Agora, se vocês me dizem que vocês são o único de casas, o único da vossa casa que quer efetuar a mudança, isso é perfeitamente normal, porque na minha casa eu fui a única que mudei, continuei a ver todos os dias ou aos fins de semana que eles comiam, que na minha família eles continuavam a comer aqueles chocolates, as bolachas, ou seja, aqueles produtos que eu gostava tanto, e mesmo assim eu controlei-me, porque eu sabia o que é que era melhor para mim, ok? E vocês têm que ter essa consciência, o que é melhor para vocês, não importa o que os outros façam, a escolha é vossa. Portanto, à vossa volta podem ter tudo e mais alguma coisa, batatas fritas, chocolates e doces, porque vocês têm a escolha nas vossas mãos, são vocês que emendam. E vocês, quando se metem na cabeça que querem efetivamente mudar, vocês conseguem. Porque o nosso cérebro gosta muito de arranjar aquelas desculpas, que são aquelas vozinhas internas que nós temos dentro de nós, que nos estão sempre a boicotar, a impedir a nossa mudança, que nos dizem é só hoje, é só um bocadinho, não faz mal, tiveste um dia tão cansativo, como só isto, este bocado, porque tu mereces, e já sabemos que não é bem assim. Já sabemos que não é bem assim, porque estas vozinhas interiores são mentiras que a nossa mente nos diz para nos prejudicar, porque a nossa mente vicia-se. Vicia-se também nesses comportamentos negativos. E nós temos que mostrar à nossa mente que emenda, ter muita atenção a isso, porque a principal dieta que nós temos que fazer é a dieta de pensamentos. É ter cuidado com aquilo que nós pensamos e dizemos, porque a nossa voz interior está sempre em constante conversa connosco. Nós temos uma vozinha, que são os nossos pensamentos, que estão sempre a acontecer a todo momento. E nós temos que estar mais conscientes disso e ter muito cuidado, ok? Porque muitas vezes as pessoas dizem é tão difícil mudar. Isto são apenas desculpas que nós vamos dizendo, que é para fugir da mudança. Mas nós conseguimos. É isso que temos que mentalizar.
ok? Porque as pessoas dizem, não é tão fácil assim. É aquilo que vocês acreditam. Se vocês dizem que é difícil, assim será. Agora, se vocês começarem a dizer que efetivamente conseguem, vocês vão conseguir, porque tudo depende de nós. Eu consegui e era a pessoa mais gulosa aqui em casa. E hoje não tem nada a ver. A pessoa que eu sou hoje não tem nada a ver com a pessoa que eu era. Tenho muito mais controlo e eu vejo a comida de uma forma completamente diferente do modo como eu via a alimentação há uns 10 anos. Completamente diferente. Eu consegui mudar a minha percepção. Eu consegui e vocês também conseguem começar a olhar para a comida como sendo o combustível que o vosso corpo precisa para viver. E não como os falsos prazeres, que nós muitas vezes vemos a comida para ocupar aqueles vazios, para nos dar aquele conforto. E não é esse o caminho, porque nós, na verdade, o que nós queremos é sentirmos-nos bem. E a comida é um caminho para nos sentirmos bem. E nós não precisamos de excessos, porque tudo que é em excesso vai nos prejudicar, vai nos fazer mal. E quando vocês começam a fazer a dieta da vossa mente, que é deitar para fora essas vozinhas interiores que só vos estão a dizer asneiras e lembrarem-se que quem manda são vocês, vocês começam a acreditar que vocês conseguem, que é muito mais fácil do que parece, porque somos nós que temos que ter atenção a isso, ter cuidado com o que dizemos a nós próprios. E nós somos muito mais capazes do que pensamos. O que acontece é que ao longo do tempo, seja a nossa família, seja a sociedade, vão-nos fazendo duvidar das nossas capacidades. E vão-nos fazendo sentir que nós somos incapazes. E mesmo ao longo da nossa vida, das experiências, as pessoas vão ficando mais em baixo, mais desiludidas, mais desanimadas e vão duvidando daquilo que podem efetivamente fazer. E eu quero que vocês se lembrem da força interna que têm dentro de vocês. Porque essa força sempre esteve aí. Basta vocês olharem para o vosso espelho, em casa, todos os dias, e verem a maior motivação das vossas vidas, que são vocês. Porque somos nós que temos que nos motivar, somos nós que temos de nos incentivar. Não precisamos que sejam os outros. Não precisamos que na nossa família também façam o mesmo que nós. Nós seguimos o nosso caminho, as nossas escolhas, eles seguem os caminhos deles, as escolhas deles e no final dá tudo certo, ok? Porque cada um tem a sua própria jornada, cada um tem tem direito a ter as suas decisões. Vocês preocupem-se convosco e depois claro que as outras pessoas à vossa volta também vão querer seguir mais tarde ou mais cedo o vosso exemplo, inspiram-se em vocês. Se não se inspirarem, é problema delas. Foquem-se em vocês, foquem-se em cuidar da vossa saúde e bem-estar. Dito isto, vamos avançar para a aula, propriamente dita, em que eu vou-vos explicar então como podemos ter pequenos almoços mais saudáveis para termos uma vida mais equilibrada em termos físicos, também em termos emocionais, porque a alimentação tem impacto nesses dois níveis. Vou abrir agora a apresentação do PowerPoint. Vamos lá então dar início à apresentação sobre os pequenos almoços saudáveis de base paleo, para nós termos um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado. O que é que nós vamos falar nesta aula? Eu vou começar por abordar as consequências de nós começarmos amanhã com os alimentos errados. Depois, porque é que nós devemos evitar o café em jejum. O terceiro ponto que eu vou abordar é quais são os melhores alimentos para quebrarmos o jejum de forma a termos mais saciedade e a promover um melhor funcionamento intestinal. No quarto ponto que eu vou abordar são estratégias de pequeno almoço para nos ajudar a manter os níveis de açúcar de sangue mais estáveis e, por fim, vou dar-vos várias ideias, receitas de pequenos almoços saudáveis neste estilo de vida. E, claro, irei contar-vos uma novidade, que é a surpresa que eu tenho no final. Ok, portanto, quais são as consequências de nós começarmos as nossas manhãs com as escolhas erradas? E tenho aqui um conjunto de imagens de pequenos almoços que são o típico de muitas pessoas, seja os leites simples ou chocolatado, com o pão, torradas, bolos, torradas com compota, com fiambres, os leites com cereais, mesmo os sumos naturais, as bolachas, entre outro tipo de pequenos almoços, que são,
No fundo, pequenos almoços que são compostos por muitos açúcares, hidratos de carbono refinados, que vão ter também efeito inflamatório no nosso corpo, e gorduras inflamatórias, as más gorduras, tudo isto vai ter impacto negativo no nosso corpo. Vocês seguem, vocês fazem algum destes tipos de pequenos almoços, ou vocês já se deixaram disso há algum tempo e já fazem as substituições adequadas? Aqui a questão dos sumos naturais, eu vou-vos mostrar um gráfico sobre isso para vocês perceberem o real impacto que tem no nosso organismo. Qual é o problema de nós começarmos com este tipo de pequenos almoços? O que acontece é que nós, quando consumimos estes alimentos que são repletos de açúcares e farinhas inflamatórias, vai elevar os nossos níveis de açúcar do sangue, além de que são pouco saciantes, nós ficamos com fome muito mais depressa. E por isso é natural que no final do dia, ou mesmo durante a manhã, mas acontece sobretudo no final do dia, que muitas pessoas se queixam disso, é que têm aqueles momentos de compulsão, têm vontade de comer tudo e mais alguma coisa, há uma grande instabilidade emocional, acentuam-se também os estados depressivos, para além de se sentirem constantemente cansados e com falta de energia, porque não comeram os alimentos certos. Como consequência, vai aumentar o peso, a inflamação do nosso corpo, e o que gera, em curto, médio e longo prazo, um conjunto de problemas de saúde a nível físico, mental e emocional. Tudo impacta a nossa saúde. E estas fotos são do livro A Revolução da Glicose, que é este aqui, que é um livro bastante interessante, que não segue a linha paleo propriamente dita, mas fala dos alimentos e explica como nós podemos ter as combinações certas para manter os níveis de açúcar do sangue equilibrados. E se nós mantivermos os níveis de açúcar do sangue equilibrados, ajuda-nos imenso, imenso depois no processo de perda de peso e a não ter aqueles momentos de compulsão, porque ficamos muito mais estáveis, mais saciados e não temos aquela necessidade de comer tudo e mais alguma coisa. E aqui na primeira imagem eu mostro-vos a diferença que tem entre beber um copo de sumo de laranja ou comer uma laranja. Ou seja, o efeito de beber um sumo de laranja, o copo de sumo, leva a um aumento dos níveis de açúcar do sangue, que por sua vez vai levar a que fiquem com fome mais depressa. Enquanto quando comem uma laranja normal, natural, vocês mantêm-se os níveis de açúcar do sangue mais estáveis, não tendo aqueles picos em que sobe e depois desce e ficam com fome depressa. Depois, na imagem do meio, eu mostro-vos, melhor dizendo, a autora do livro A Revolução da Glicose, mostra esta comparação muito interessante, porque há pessoas que começam amanhã com batidos de fruta, pensando que por ser fruta é saudável, mas a verdade é que esta combinação das frutas, como podem observar, cria um aumento bastante acentuado dos nossos níveis de açúcar do sangue, ok? Em comparação em baixo, uma torrada com compota, com doce e chocolate quente, também aumenta os níveis de açúcar do sangue. É uma má escolha, claro, já sabem que é péssimo para a nossa saúde, mas comparando com os batidos de fruta, a fruta acaba por ter um impacto ainda maior nesse sentido. E no final, puxando para trás, no final aqui a autora mostra-nos que, efetivamente, quando optarmos pelas escolhas certas, como neste caso temos um omelete e abacate, os níveis de açúcar de sangue mantêm-se muito estáveis, muito equilibrados e, como tal, a pessoa que consome este tipo de pequeno almoço fica satisfeita durante muito mais tempo. Como a autora refere, a tradição de que o pequeno almoço deve ser doce é completamente errada. Nós devemos de fazer o nosso pequeno almoço em torno de proteína, gordura e fibra, para nós termos mais saciedade e termos os níveis de energia mais estabilizados ao longo do nosso dia. Como tal, de uma forma resumida, nós devemos de comer o mais semelhante possível aos nossos antepassados, claro, com as adaptações que devemos fazer nos dias de hoje, porque os tempos mudaram, mas no fundo é escolher a comida de verdade, os alimentos que estão mais próximos da forma natural
e evitar aqueles que são os processados, os altamente processados, que estão muito mais afastados da forma natural inicial, que passam por grandes processos em termos de industrialização e acabam por ser mais prejudiciais para a nossa saúde, porque o nosso corpo não os reconhece como alimentos, ficamos mais inflamados. Tendo este cuidado, só assim é que estaremos a dar ao nosso corpo o que ele realmente precisa e aquilo que ele está realmente preparado para comer. Porque quando damos os outros produtos repletos de açúcares e farinhas refinadas, nós não estamos a dar ao nosso corpo aquilo que ele foi feito para comer. Estamos a dar produtos alimentares que vão intoxicar o nosso corpo e prejudicar a nossa saúde a longo prazo. Relativamente à questão do café, por que é que nós devemos evitar o café em jejum? Porque nós, quando bebemos o café em jejum, vai interferir na produção de cortisol. E aumentando o cortisol, isso pode levar ao aumento dos níveis de açúcar do sangue. Portanto, ok, isto é um pouco complexo. A questão é que não é o café propriamente dito que aumenta os níveis de açúcar do sangue, ok? É a questão de o tomar em jejum, de ser a primeira coisa que fazem ao acordar, porque depois não permitem que o vosso corpo trabalhe normalmente, porque vão dar cafeína, que vai interferir na produção do cortisol, vocês também podem ficar mais ansiosos e isso tem impacto em termos metabólico. Como diz um estudo científico, beber café deve ser após o pequeno almoço e não antes, que é para termos uma melhor saúde, um melhor controlo metabólico, porque pode ter impacto a esse nível. Se nós não podemos beber café, não é isso. Aqui a questão é que evitar que seja a primeira coisa. A alternativa é começarem amanhã bebendo água morna para hidratar o vosso corpo, pode ser apenas água morna, ou água morna com limão, ou até uma infusão de cidreira, camomila, ou o que seja, para começarem amanhã a hidratar o vosso corpo. Depois tomam um pequeno almoço e no fim podem sim tomar o café, caso pretendam, caso seja o vosso objetivo, manter o consumo de café. Agora, se vocês dizem que acordam sem fome, não querem comer nada, é só fazer este ajuste de começar amanhã dando água ao vosso corpo ou uma infusão. Tem que ser morna, que é melhor para o nosso organismo, porque nós quando estamos a dormir, depois acordamos passado algumas horas, o que acontece é que o nosso corpo está mais desidratado, nós temos que o hidratar. Vocês fazem isso e depois, mais tarde, quando chegam ao vosso local de trabalho, se quiser, depois bebem o vosso café. Ok, então estão a beber o café em jejum, eu sei, mas aqui a questão é que pelo menos deixaram o vosso corpo reequilibrar-se naturalmente na primeira hora e assim de forma que não tenha tanto impacto a nível do cortisol, ok? Fazendo este pequeno ajuste, porque há pessoas que efetivamente não têm fome durante a manhã, que não querem comer nada, mas que querem beber o café. É só fazer esta alteração. Deixar passar mais algum tempo, uma horinha, e depois é que bebem o vosso café em jejum, mas pelo menos passou algum tempo para não ter tanto impacto em termos hormonais. E quais são os melhores alimentos para o nosso pequeno almoço? São aqueles que se baseiam em comida de verdade. Eu aqui tenho alguns alimentos, mas eu vou-vos dar mais daqui a pouco várias ideias, sugestões de como combinar o que eu tenho aqui, de forma que vocês possam ter pequenos almoços mais saciantes, ok? Não se preocupem, mas eu aqui só estou a apresentar de uma forma mais genérica. Os ovos podem fazer simples ou mesmo combinando com os vegetais. Vocês também podem utilizar frutos secos, sementes, as frutas menos doces, como o abacate, que é uma fruta que tem boas gorduras e pouco açúcar, o coco também. Tem também os frutos vermelhos, mirtilos, morangos, que são frutas menos doces. E aqui tenho água morna com limão, porque há muitas pessoas que gostam de começar amanhã com esta bebida que ajuda também a hidratar o corpo logo pela manhã sem ter que necessariamente beber água ao natural, porque há muita gente que não consegue, nem gosta de começar amanhã dessa forma, mas assim adiciona algum sabor dado pelo limão. Ou então também aqui uma sugestão que temos é o iogurte natural, o iogurte grego natural, que é composto por boas gorduras que ajudam a manter saciedade. Mas isto, como eu vos disse, são os alimentos de uma forma geral e eu vou-vos dar exemplos de como combiná-los. E aqui tem um conjunto, falo-vos das estratégias para nós equilibrarmos os níveis de açúcar do sangue no nosso pequeno almoço.
pequeno almoço deve incluir sempre gorduras, boas gorduras ou proteína, que é para manter essa estabilidade. E tenho aqui o caso das papas de aveia. O que é que eu quero dizer com isto? Que há pessoas que gostam de começar a manhã com papas de aveia. E existem estratégias que ajudam a equilibrar o impacto que tem no nosso organismo do consumo das papas de aveia, que é combinando boas gorduras com as que estão presentes nos frutos secos, nas sementes, no cacau por em pó ou coco ralado, porque no fundo são boas gorduras, e adicionando aos vossos flocos de aveia que cozinham com uma bebida vegetal, de amêndoa ou coco sem açúcar, no final, ao adicionar este tipo de ingredientes, ajuda a equilibrar, e assim é uma boa estratégia para quem quer este tipo de pequeno almoço, porque a aveia, se nós formos analisar bem, estudar bem sobre o que é paleo, na paleo mais restrita, a aveia não é considerada um alimento deste estilo de vida, mas é incluída num estilo de vida mais abrangente, da primal. Também depende muito dos autores, porque há autores da paleo que incluem a aveia, outros que não, por isso é importante quando vocês veem essa informação que tenham esta consciência, porque vai variando, cada autor depois mostra os seus estudos, mostra as suas abordagens, aquilo em que acredita, com base naquilo que foram investigando ao longo das suas vidas. Portanto, acaba por não haver consenso sobre isto, está bem? Algumas pessoas optam por consumir, outras não. Eu opto por consumir, porque é como eu vos digo, existem autores que seguem uma abordagem mais restrita da paleo e outros que seguem uma abordagem mais abrangente, chamada primal, e que incluem a aveia. E mesmo aqueles autores mais restritos, alguns deles depois também foram abrindo mais para este tipo de alimentos. E vocês podem fazer estes tipos de combinações de forma a que os efeitos não sejam negativos no vosso organismo, porque dando estas boas gorduras ajuda a que fique mais equilibrado, também para ficarem mais saciados, satisfeitos durante mais tempo e que os níveis de açúcar de sangue fiquem mais estáveis, ok? Esta é uma estratégia bastante interessante. Para quem não gostar da aveia, não tem que fazer, ok? Só queria deixar esta sugestão porque algumas pessoas me pedem este tipo de ideias. Agora vamos passar aqui para as ideias de pequeno almoço saudáveis de base paleo. Por exemplo, ovos mexidos com espinafres ou até com salsa, outros vegetais da vossa escolha, vocês podem combinar de diversas formas. Outra sugestão é simplesmente uma omelete que vocês combinam com frutos vermelhos, que podem ter um pouco de coco ralado também, porque aqui, com estas sugestões que eu vos estou a dar, vocês têm boas gorduras que estão presentes nos ovos e depois também têm a proteína que está presente também no ovo. Portanto, esta combinação leva a que vocês fiquem mais saciados por mais tempo. Também podem fazer panquecas, por exemplo, compostas por ovos, fruta, farinhas, como por exemplo farinha de coco ou de amêndoa, ou linhaça, cacau por em pó, nozes moídas, sabendo que estas farinhas que são derivadas de frutas ou frutos secos ou sementes, elas são compostas por boas gorduras e ajudam a dar aquele equilíbrio que nós procuramos. Vocês podem encontrar inúmeras receitas no meu blog, como por exemplo desta sugestão que eu tenho aqui das panquecas de batata doce, entre outras, no meu blog ou noutros que vocês podem procurar, blogs que seguem a linha paleo ou low carb, que têm estas sugestões que podem ser muito interessantes para vocês seguirem. Também podem optar, mas com mais moderação, porque nós não devemos focar a nossa alimentação em pães, em farinhas, mas se quiserem uma vez ou outra, um pão sem glúten feito por vocês, que podem encontrar no meu blog várias receitas, ou noutros blogs, noutros sites que vocês gostem, de pessoas que vocês seguem, com o qual se identificam, ou podem até comprar um que tenha bons ingredientes, porque hoje em dia existem pães que vão tendo mais ingredientes dentro deste conceito, que podem complementar com um abacate ou até com um ovo, porque assim estão a juntar as boas gorduras que vão ajudar a estabilizar os vossos níveis de açúcar do sangue quando vocês consomem este tipo de alimentos, para não terem aquelas quebras e para que não fiquem com fome assim tão depressa. E podem combinar com uma fruta, sobretudo aquelas menos doces, frutos vermelhos ou até um kiwi, porque lá está, porque nós estamos habituados a ter aquele bocadinho de toque doce, que pode ser dado pela peça de fruta que nós conjugamos. Outra sugestão é o iogurte grego natural,
ou até um iogurte, entre aspas, porque sendo vegetal, eles não chamam de iogurte, chamam preparado de coco, sem açúcar, que nós vamos encontrando várias opções hoje em dia, que não têm açúcar e que têm bons ingredientes. Isto é sobretudo a pensar naqueles que não consomem laticínios. E podem juntar frutos secos, sementes, como as sementes de abóbora, e uma fruta pouco doce, como os mirtilos, e assim acabam por ter uma sugestão também que vos vai satisfazer durante mais tempo. Outra sugestão é fazerem os chamados pudins de chia e coco, em que vocês utilizam o leite de coco, aquele de lata, que é mais espesso, as sementes de chia, e podem adicionar depois alguma fruta, para também terem uma sugestão diferente. Isto é, se vocês quiserem ir diversificando, ficam com estas ideias. Vocês podem rever estas ideias quando forem rever esta aula, puxando para trás, colocando em pausa e pesquisando também no meu site sugestões gratuitas e receitas que eu tenho disponíveis para vocês. Portanto, dito isto, se vocês sentem que precisam de mais ideias, de receitas de pequeno almoço, que vos ajudem a melhorar o vosso funcionamento do intestino, a manterem-se mais saciados por mais tempo, se estão cansados de comer sempre o mesmo e querem mais diversidade, se sentem que estão sempre sem energia por causa daquilo que comem, porque começam as vossas manhãs com os alimentos errados e precisam de mais ideias saborosas e saudáveis, então eu tenho aqui uma novidade, uma surpresa, a pensar sobretudo nas pessoas que já vão seguindo o meu trabalho há algum tempo e que me pedem para fazer e-books, são digitais, onde eu coloco, reúno um conjunto de receitas e neste caso eu criei este novo e-book, é novo e tem pequenos almoços saudáveis de base paleo. Não tem glúten, não tem lacticínios e não tem aveia. Porquê é que não tem aveia? Porque várias pessoas me pedem para fazer um e-book neste sentido que não tenha aveia porque são intolerantes. E este aqui tem 20 receitas, 20 sugestões diversas que vocês podem ir fazendo, inclui várias receitas low carb e também tem, entre estas 20 receitas, 10 opções. Não têm ovo, a pensar naquelas pessoas também que se dizem que se enjoam do ovo e que precisam de sugestões diferentes. É um e-book, portanto é em formato digital e é enviado por e-mail no momento da compra. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam então comprar. Porquê? Porque esta também é uma das formas de apoiar o meu trabalho. Para quem me segue, para quem gosta de fazer as minhas receitas e já me segue desde 2017, sabe que eu não tenho apoios de marcas nem patrocínios. A única forma de conseguir fazer face aos investimentos que eu tenho com o meu site, porque eu pago o alojamento, pago o domínio, nós temos um conjunto de despesas para além de todo o tempo que nós investimos a partilhar este conteúdo, porque é tempo que nós abdicamos da nossa vida, do nosso trabalho, e para quem quiser apoiar, sem dúvida que pode adquirir um dos e-books que disponibilizo no meu site ou até entrar na loja do meu site e tem lá a opção de oferecer um café virtual, que no fundo é um valor simbólico para quem quiser apoiar. Qual é o valor deste e-book? Durante uma semana, ou seja, até a próxima quarta-feira, será 4,90€, já está incluído o 23% de IVA, os 23% de IVA estão incluídos nesse valor. Depois, até o dia 10 de maio, vai passar para 6,90€, portanto, essa promoção vai estar até, este valor de lançamento dos 4,90€ será até o dia 19 de abril, durante esta semana e até quarta-feira. Depois dessa quarta-feira, até o dia 10 de maio, será 6,90€ e após isso o valor normal será, o valor final, será depois 8,90€, estando já incluído o IVA nesses valores. Vocês podem comprar diretamente no meu site, eu vou deixar o link e vocês irão receber depois no momento do pagamento, para quem quiser comprar, que vocês não são obrigados a nada, atenção, é como eu vos digo, é sobretudo a pensar naquelas pessoas que gostam deste tipo de conteúdo, que querem apoiar o meu trabalho e querem ter estas ideias, que realmente é muita gente que me pede para fazer, senão eu não faria sentido estar a fazer isto. E vocês recebem no momento da compra, no vosso e-mail, têm que estar atentos, porque normalmente 5 ou máximo 10 minutos, mas tem que ser mesmo naquele momento, vocês pagam e recebem logo um e-mail em que vocês vão encontrar do lado direito uma opção que diz abrir ou descarregar o e-book. Vocês clicam nesse link e vão abrir e descarregar o e-book para o vosso computador ou telemóvel.
Se vocês não receberem nada, é porque certamente se enganaram a escrever no vosso e-mail e não tem problema, basta falarem comigo. Está bem? Não esperem mais do que um dia, porque se não receberem no dia é porque ocorreu alguma falha, está bem? Porque é automático. É o meu site que envia automaticamente, portanto não podem haver erros. Se houver, falem comigo, está bem? Vamos imaginar que vocês daqui a algum tempo perdem o e-mail ou perdem o e-book. Pois falem comigo, digam-me, Susana, perdi o e-book, será que podia me enviar novamente? Eu envio, mas por favor não percam, porque senão depois é muita gente a pedir-me para reenviar. E não se preocupem que vocês depois guardando o e-book, é sempre vosso, ok? É acesso a vida toda. A única coisa que pode acontecer é se o link deixar de funcionar por algum erro do meu site e vocês perderem o e-book, porque mesmo que o link não funcione, o e-book fica no vosso computador ou telemóvel. Se algum erro acontecer, só têm que falar comigo, que eu envio de novo, está bem? Porque não é suposto isso deixar de funcionar. É para vocês verem a vida toda. Qualquer problema, falem comigo, eu estou disponível para vos ajudar. Esta é a lista de receitas que no meu site aparece, que são 20 receitas. Depois vocês podem ver com calma, que tenho aqui enunciado quais são as low carb e quais são sem ovo, ok? Um e-book com receitas simples, práticas, que vocês podem fazer, testar e assim diversificar a forma como começam as vossas manhãs. Qualquer dúvida, perguntem. Mas esta informação também vou deixar no site, no link que vos deixo aqui. Tem em parte da descrição, onde podem ver a lista de receitas. Eu também tenho um curso de alimentação saudável que tem 25 vídeos de curta duração, depois podem assistir ao vosso ritmo. Isto é para quem estiver interessado em aprofundar-se nesta área, se quiser saber mais sobre este estilo de vida. Mas depois isto também podem me perguntar, porque neste momento não está disponível no Hotmart, que era a plataforma onde tinha o curso, mas se vocês quiserem, eu depois também vos disponibilizo isso, digo-vos qual é o valor, que eu depois vou fazer uma promoção. Ele não está disponível, mas eu farei uma promoção neste curso. Vocês só têm que falar comigo e dizer-me. E claro que esta promoção será mais especial para quem já teve atendimentos individuais comigo e para quem já comprou os meus primeiros 4 e-books iniciais. E este curso, no fundo, é um conjunto de vídeos de curta duração que é disponibilizada uma aula por dia a partir do dia de compra. Têm acesso durante um ano após a compra para verem essas aulas, esses vídeos naquela plataforma. E têm também 5 ficheiros de apoio em PDF, que são as emendas semanais para o mês, lista de compras, receitas de pequeno almoço, de almoço, jantar e sugestões de lanches saudáveis, snacks saudáveis. E depois também, se vocês quiserem saber mais, eu digo-vos quais são os módulos que fazem parte deste curso. Ok, ele não está disponível, como eu vos disse, mas se quiserem adquirir, eu disponibilizo novamente, eu volto a pôr ativo, vocês só têm que falar comigo e eu altero depois também os valores para vos fazer essa promoção a quem me pedir. Melhor dizendo, eu vou fazer promoção a todos, só que eu vou disponibilizar o curso depois para quem me pedir, para quem quiser adquirir. Dúvidas podem, sobre o e-book, o link vou deixar aqui nos comentários do YouTube, já deixei alguns por aí. Dúvidas que tenham sobre esta aula, de assuntos que gostariam que eu falasse, vocês podem enviar uma mensagem para o meu Facebook, Susana Cardoso, sejam saudáveis, sejam felizes, ou para o meu Facebook pessoal, ou para o Instagram, ou então um e-mail, saudáveis.felizes@gmail.com. No final deste vídeo podem também deixar o vosso comentário com as vossas questões, que é para eu vos responder. Se eu não vos responder é porque não vi ou ocorreu algum erro nas redes sociais, porque muitas vezes existem estas falhas, e vocês, por favor, se eu não responder no prazo de 2 dias, porque eu posso efetivamente estar bastante ocupada com os atendimentos individuais que vou realizando, vocês voltem a enviar, está bem? Voltem a pedir-me, a perguntar-me se eu vi, que vocês têm que obter depois uma resposta minha. E para finalizar, deixo-vos esta frase, esta reflexão, que é: o ser humano está cada vez mais doente, cada vez mais estressado, porque já não vive nem come realmente como um humano. Os seres humanos, nós estamos cada vez mais afastados daquilo para o qual nós fomos preparados para fazer, viver e comer. Ou é o trabalho em que as pessoas trabalham como se fossem robôs
deixando-se para o último lugar, a forma como se alimentam, tudo isso tem impacto na nossa saúde. Tudo isso tem impacto no nosso bem-estar emocional e leva-nos a que vivamos cada vez mais em sofrimento, porque nós não estamos a comer nem a viver de forma consciente. Mas eu vou agora fechar esta apresentação, que é para a minha imagem voltar a aparecer na totalidade novamente. Até já! Espero que vocês tenham gostado desta aula, dos conteúdos abordados. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para me perguntar, como eu vos disse. Lembrando que o chat, as perguntas de chat, como forem dizendo, acho que isso desaparece, por isso é importante que deixem novamente a vossa dúvida ou comentário aqui no YouTube, na parte dos comentários, ou que me coloquem mesmo no meu Facebook, enviem-me uma mensagem com essa dúvida, com essa questão, ou e-mail, para que a vossa questão seja respondida. E deem-me o vosso feedback, digam-me o que acharam, o que é que gostaram mais desta aula, que tipo de assuntos gostariam que eu abordasse num próximo vídeo, para que tenham também mais conhecimentos nestas áreas, para que possam aprender um pouco mais. E comprometo-me já para vos dizer que pretendo gravar um vídeo em que vos conto mais esta minha história com a ansiedade, com os ataques de pânico, o impacto que isso teve na minha vida e também como levou ao meu despertar para estas áreas complementares, o meu despertar também para a espiritualidade. Se vocês também passam por situações de ansiedade, se isso tem um impacto brutal na vossa vida, como teve na minha, que eu tive todo o tipo de sintomas possíveis e imaginários. Se vocês também passam por isso, enviem-me um e-mail, podem-me contar também a vossa história, também podem-me dizer se realmente isto é um assunto que vos interessa, que eu falo, que eu aborde, que eu conte esta minha história e aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida, também as estratégias que eu fui arranjando de uma forma natural para então encontrar o meu caminho e procurar também a minha paz interior, porque no fundo o que nós queremos todos é sermos mais saudáveis e felizes, é o nome que eu escolhi para o meu blog, eu sei que é genérico, mas esta é a verdade, todos nós queremos ter uma vida mais equilibrada, mais leve e para isso tudo importa. O que nós fazemos em termos da nossa alimentação, em termos das nossas emoções, também o nosso espírito também tem de ser cuidado. Nós temos que ser cuidados como um todo. Fica então esta mensagem, esta aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês e fico a aguardar as vossas opiniões, os vossos feedbacks, os vossos comentários e sugestões. Um abraço para todos vocês e obrigada por me acompanharem.